Com certeza você já assistiu alguma série de zumbi, não é verdade? E provavelmente ficou se perguntando como seria se um apocalipse zumbi acontecesse na vida real. E se eu te contar que depois de anos se preparando com inúmeras temporadas de The Walking Dead, esse sonho pode estar mais perto do que você imagina. Eu estou falando de uma doença que começou a se espalhar lá nos Estados Unidos que estão transformando cervos em verdadeiros mortos-vivos. Alguns cientistas temem que essa doença pode afetar até mesmo os seres humanos. Mas e aí, você está preparado se isso acontecer? Vem aqui, tá pensando te dar uma sacadona? Bom, vamos entender melhor essa história depois da vinheta. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. E antes da gente começar o vídeo, é claro, já dá aquela conferida se você está inscrito aqui no canal, confere aí também o sininho se está ativado para você receber os próximos vídeos. Se você quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, pode me enviar lá no Instagram, @freitasmarcelo93. Bom, dito isto, vamos entender melhor essa história aí do cervo zumbi. Você vai morrer. Os zumbis que a gente conhece são muito populares em séries, filmes e até jogos de videogame. Eu poderia listar aqui, por exemplo, centenas de obras voltadas para essa temática. Uma das séries mais conhecidas por todos, por exemplo, é The Walking Dead. E apesar de estar meio bosta ultimamente, eu continuo assistindo. Não perda de tempo. E a gente tá tão acostumado com essa glamorização dos zumbis que eu tenho certeza que você em algum momento já desejou que acontecesse um apocalipse zumbi na vida real. Bom, a ideia de que você poderia colocar em prática todas as habilidades que você adquiriu durante anos jogando Resident Evil parece ser bem atrativa. Mas eu devo dizer que se algum dia isso acontecer, nós seríamos os primeiros a morrer. A gente não ia ser o Leon, nem o Rick, não. Provavelmente a gente ia ser um daqueles zumbis que ficam lá fazendo figuração. Mas será que o apocalipse zumbi pode realmente acontecer na vida real? É claro. E a resposta é sim, porém pouco provável. Calma aí que eu te explico. Pois assim eu espero. No último mês, os Estados Unidos entrou em alerta com a aparição de um vírus chamado de cervo zumbi. Autoridades americanas e canadenses começaram a notar que alguns cervos começaram a morrer de uma forma meio estranha. O que acontece é que esses animais estão contraindo uma doença chamada de doença debilitante crônica, ou pela sigla em inglês CWD. Essa doença é bem parecida com a doença da vaca louca que ficou bem popular nos anos 90. Onde os seres humanos que comessem a carne de uma vaca contaminada poderiam contrair a doença e até morrer. Bom, a princípio o CWD só afeta cervos, alces e veados, então tome cuidado. Eu sou engraçado. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? E os animais que estão infectados apresentam algumas características em comum. A princípio, eles ficam muito magros, sofrem algumas alterações de coordenação motora, então começam a andar tropeçando, começam a cair, e eles andam com a cabeça abaixada, com a orelha caída, acabam perdendo seus dentes e param de comer. Ou seja, o bicho vira uma espécie de zumbi mesmo, com a diferença de que ele não está atacando os outros animais da sua espécie. E ainda dizem que depois de tudo isso, apesar de eu não ter achado nenhuma fonte que comprova isso, talvez seja só uma licença poética para a história ficar mais dramática, é de que eles ficam mais agressivos e perdem o medo, chegando a inclusive a atacar alguns humanos. Já na fase final da doença, eles ficam extremamente magros, debilitados e acabam morrendo. E morreu. Bom, por aí a gente já começa a entender que essa doença se trata mais de uma doença degenerativa que vai acabar matando a população de alces, cervos e veados. Cuidado! Do que uma doença que vai acabar transformando o cervo em uma espécie de um ser aterrorizante que vai sair por aí mordendo todo mundo. É claro que essa doença pode evoluir, ou sei lá, algum cientista conseguir modificar ela, e aí sim a gente pode começar a se preocupar. Ih, rapaz. Além disso, essa doença já tinha aparecido lá no final da década de 60, lá nos Estados Unidos. Ou seja, a doença já existia, porém estava, digamos que, controlada. Então aparecia algum caso aqui, outro lá, todos casos isolados. Porém, a partir do ano passado e esse ano, ela meio que começou a se espalhar de uma forma um pouco mais intensa, dando a impressão assim de que está saindo do controle.
Isso fez com que as autoridades acendessem aí uma luzinha de preocupação. Essa preocupação se deve mais ao fato de tentar controlar a doença em si, e não de que ela vai afetar os seres humanos e os seres humanos vão sair por aí atacando uns aos outros. Glória a Deus. Porém, alguns pesquisadores chegaram a fazer alguns experimentos com macacos. Deram carne infectada para eles comerem e de 5 macacos, 3 acabaram ficando infectados. Que maldade você fez comigo. Deixa eu avisar aqui também que eu não encontrei nenhuma fonte que confirmasse essa afirmação, além de vídeos no YouTube. Porém, vídeos no YouTube só por si só não quer dizer muita coisa, né? Então acho que a galera que está afirmando isso, com toda a certeza absoluta, deveria no mínimo colocar ali o link de uma pesquisa, ou sei lá, de algum site confiável na descrição para a gente poder confirmar que cientistas fizeram mesmo esse experimento. Veja bem, eu não estou dizendo que essa pesquisa não ocorreu, eu só estou dizendo que eu não encontrei nenhuma fonte confiável que comprovasse que ela foi feita. Então se alguém achar e quiser deixar aqui nos comentários, pode ficar à vontade. Não! O quê? Acabei de receber uma informação aqui de que os macacos estão contraindo a doença sim, mas não por ingerir carne de veado e sim por outro meio. Quê? Não é possível isso. Os macacos estão fazendo tchuk-tchuk com os veados? É isso mesmo? Temos imagens, inclusive. Então coloca na tela aí. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. Galera, é claro que isso daí é uma zoeira, né? Ah, não, sério? De fato, esse macaco tarado tá comendo esse veado aí. E não por via oral, se é que me entendem. Mas foi uma notícia que aconteceu no Japão já faz algum tempo. Eu só achei engraçado e oportuno para colocar aqui no meio desse vídeo. Você manja da zoeira, hein? Bom, a grande preocupação com essa doença seria de que ela evoluísse e começasse a afetar os seres humanos. Como eu já disse, assim como a doença da vaca louca, né, que ficou bem conhecida aí nos anos 90, que era uma doença bem parecida com essa, né, uma doença degenerativa. E ela era assim possível ser transmitida para seres humanos que ingerissem carne de alguma vaca contaminada. Eu lembro que nessa época aí teve um surto e quase ninguém queria comer mais carne de vaca. Ou seja, essa doença do cervo zumbi é bem possível sim que possa vir a infectar seres humanos. Porém, eu não acredito que os seres humanos infectados sairiam por aí atacando outros seres humanos na rua como se fossem zumbis. E sim aconteceria algo parecido como no caso da doença da vaca louca. A pessoa que contrair essa doença e apresentasse sintomas provavelmente iria ficar debilitada e acabaria morrendo. Bom, de todo modo, fica o alerta aí para você não comer carne de alce, de cervo e nem de veado. Engraçadão você, hein? E também não sair por aí caçando animais como se estivesse no meio de um apocalipse zumbi. Apesar de que aqui no Brasil nem tem esse tipo de animal, né? E o perigo das pessoas de matarem esses animais infectados é de que eles podem contagiar outros animais que chegassem perto dele. Um exemplo seria essas aves carniceiras. Além de que o local onde ele morre, essa doença ficaria espalhada ali pela região, podendo contaminar outros animais que passassem por perto. No mais, não fiquem preocupados que essa doença está sob controle. Não há motivo para criar um bunker na sua casa e começar a estocar armas e alimentos. É minha ideia. Bom, antes da gente finalizar aqui, eu encontrei um vídeo que filmaram lá nos Estados Unidos de um desses cervos que contraíram a doença. Olha, o olho dele tá brilhando. É claro que é por causa da câmera, né? Ele tá cheio de bolha, né, cara? Dá dó, né? Tem um cara ali perto dele. Ele tá assustado, né? Ele não tá querendo atacar ninguém. Ele tá até comendo, ó. Cara, dá dó. Dá dó. Aí, ó. Ele tá cheio de uma espécie de umas bolhas ali nele, né? Que tá... Eu tô chorando. Bom, vocês viram aí, né? Ele fica com uma espécie de umas bolhas, meio... Tá bem magro também, né? É uma doença, né? Ele não tá ali agressivo, não tá... Tá doente o bicho, cara. Então, como eu disse, mais uma vez, não é motivo para se preocupar. E sim um motivo ali para as autoridades tentarem controlar essa doença, né? É verdade. Bom, mas e aí? Você já conhecia essa doença aí, chamado de cervo zumbi? Não sabia. Você acha que ela pode evoluir e começar a infectar seres humanos? Não. Se acontecer um apocalipse zumbi, o primeiro objeto que está à sua direita irá ser a sua principal arma contra os zumbis. O que é? K-45. Escreva aqui embaixo, eu quero saber. E galera, o link dos vídeos que eu assisti para usar como base para fazer esse vídeo aqui vão estar todos aqui na descrição. Então dê uma conferida lá. Se quiserem me mandar sugestões de vídeos assim como essa, pode me enviar lá no Instagram, beleza? @FreitasMarcelo93. Se não quiser também, tá de boa. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.